Fala Marujara, beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindos a bordo ao canal do Mestre Giba. Hoje a gente vai dar continuidade aí à resolução da FUVEST 2020, tá bom? Bora lá. Beleza? Lembrando que eu tô fazendo a prova V, essa questão 22 de um ponto XY no plano cartesiano. É uma questão bem interessante de circunferência. Bora lá. Um ponto XY do plano cartesiano pertencente ao conjunto F se é equidistante dos eixos OX e OY e pertence ao círculo de equação. Bom, isso aqui já começa por aqui. Isso aqui não é um círculo, é uma circunferência, tá? De equação tal aqui, é correto afirmar que F é. Daí a letra A é um conjunto vazio, letra B tem exatamente dois pontos. Um no primeiro quadrante e o outro no segundo quadrante. E por aí vai. Qual que é a ideia aqui? Bom, primeiro deixa eu lembrar vocês aí, o conceito de círculo e circunferência. Galera, círculo, quando você tem a imagem aqui, ó. Círculo é assim, ó. Círculo, quando você tem um negócio e ele está preenchido dentro, tá? Circunferência é só a bordinha dele, tá bom? É o anelzinho ali. Só para lembrar. Então, isso aqui não é um círculo, é uma circunferência. E daí a gente tem que trabalhar com essa equaçãozinha aqui. Tá. Deixa eu fazer um plano cartesiano aqui para vocês entenderem. Ó, saca só. A gente sabe que isso aqui é x, isso aqui é y, certo? E esse aqui eu vou chamar o ponto de origem aqui eu vou chamar de O. Por isso que ele fala OX e OY, tá bom? Boa. Ele falou que tem uma circunferência aqui, ó. Vou colocar em qualquer lugar aqui. E que vai ter pontos que esse conjunto F é um conjunto de pontos que eles são equidistantes a esses pontos, a esses eixos. Por exemplo, ó, se eu tiver esse ponto aqui, ó, se ele estiver batendo aqui, vamos supor, ele bate aqui e ele bate aqui, ele quis dizer que, tipo assim, aqui é x e aqui é y, né? Só que na questão ele falou o quê? Que essa distância é igual a essa. Ou seja, é como se fosse x igual a y aqui. Entendeu? Da mesma forma, isso pode acontecer ali, aqui, aqui e aqui. Ou seja, nos quatro quadrantes, né? Lembrando que esse aqui é nosso primeiro quadrante, esse é o nosso segundo quadrante, esse é o nosso terceiro quadrante e esse é o nosso quarto quadrante, tá? Isso é importante lembrar. Maravilha! Agora, pensa comigo. É um conceito importante de função, um conceito bem básico. Você sabe que essa reta aqui que passa na origem, aqui ó, do nosso, nessa origem, ela é representada por y igual a x. Ou seja, é exatamente o que o exercício fala aqui, ó, que ele é equidistante ao eixo OX e o eixo OY. Da mesma maneira, se você passar uma outra reta aqui que passa pela origem, desse lado, ela também vai ter pontos equidistantes. Por exemplo, esse aqui e esse aqui vai ser iguais, equidistantes. Ou seja, mas aqui, essa reta é a quando y igual a menos x. Então aqui, quando y igual a x, essa daqui, e quando y é igual a menos x. Ou seja, a sacada do exercício aqui, que não é fácil, é você pegar, achar quando essa reta intercepta a borda dessa circunferência. Então a gente tem que achar esses caras. Pode ter mais pontos, pode ter menos pontos. Mas e como que você acha a intersecção de duas funções? Ou seja, uma função de uma reta e uma função de uma circunferência? Da seguinte maneira. Você vai pegar essa função da circunferência e vai substituir quando y igual a x. Isso no primeiro caso, né? E no segundo caso, quando y igual a menos x. Segundo caso.
É uma sacada boa. Esse é um exercício bem interessante. Vou dar uma limpada no desenho para ficar mais fácil. Deixar menorzinho aqui para ter mais espaço para nossa lousa aqui. Bom, o que a gente tem que fazer então? A gente tem um plano cartesiano, né? Só relembrar o que eu acabei de falar. X, Y, nossa origem. Vamos colocar aqui uma circunferência em algum lugar aqui. Não sei se é esse. E vamos associar essa circunferência com a seguinte reta. Essas retas que passam na origem. Essa reta quando y igual a x, certo? E também com essa reta que passa na origem quando y igual a menos x, tá? Outra coisa importante. Esse aqui é o nosso primeiro quadrante. Esse é o nosso segundo quadrante. Esse é o nosso terceiro quadrante. E esse é o nosso quarto quadrante, tá bom? Importante. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é isso aqui, ó. No primeiro quadrante, vocês estão vendo que o x é positivo e o y é positivo, né? No segundo quadrante, o x ele é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, os dois são negativos, né? Então, x é negativo e o y é negativo. No quarto quadrante, você vai ver que o x ele é positivo, ó, e o y ele é negativo. Conceito básico de função aí, tá, galera? Vocês vão ver que isso vai ser importante para a resolução do exercício. Então, beleza. Então, a gente tem dois casos. A gente vai ter dois casos. No primeiro caso, quando y igual a x. E no meu segundo caso, quando y igual a menos x. E eu preciso achar a intersecção dessa reta com a circunferência. Essas intersecções aqui. Preciso ver quantas tem e aonde é. Como que você acha a intersecção entre funções? Você iguala elas, né? Então, no meu primeiro caso, vai ser assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 igual a 0. No primeiro caso, y igual a x. É só fazer essa substituiçãozinha aqui. Onde tiver y, eu vou colocar x. E daí a gente vai cair numa equação de segundo grau. Dessa equação de segundo grau, eu vou achar os pontos de intersecção. Tá? Galera, se eu estiver falando muito devagar, acelera o vídeo aí, tá? Se vocês não sabem acelerar o vídeo no YouTube, depois me manda nos comentários que eu tenho uma aula falando sobre isso. Então eu vou repetir e substituir onde é x, y por x, né? Então fica x ao quadrado mais x ao quadrado. O y aqui vira x, né? Menos 2x menos 6x mais 2 igual a 0. Lembrando que eu estou substituindo aqui, ó, esse y por x e esse y por x, tá? Então ficou 2x ao quadrado menos 8x mais 2 igual a 0. Caiu numa equação de segundo grau. Vou fazer o seguinte, vou simplificar por 2 ela inteira. Como é que vai ficar? X ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Tá bom, então? Então, quem eu tenho que trabalhar aqui é com essa equaçãozinha aqui de segundo grau. Deixa eu arrumar esse 4 aqui, peraí. Bom, pensando nessa resolução, podia fazer por soma e produto? Não vai dar muito certo, tem que ir pro Bhaskara mesmo. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só para lembrar, hein? Vamos voltar, vamos aqui para cima, tá? Então eu tô mexendo ainda com o caso 1, tá? Então eu vou fazer o Bhaskara aqui. X é igual a menos b. Menos b é menos 4. Então já deu 4 positivo. Mais ou menos raiz de delta. Delta é o quê? B ao quadrado. 4 ao quadrado. Menos 4ac. Tudo 1, né? Então só um 4 aqui. Tudo sobre 2. 2 vezes a é 1. Então fechou. Aqui ficou 2. Vamos melhor. Ficou 4. Mais ou menos raiz de 12, certo? 12 não é a mesma coisa que 3 vezes 4?
Então eu posso fazer o seguinte, né? Ó, 4 vezes 3 sobre 2. Raiz de 4 sai para fora, né? Vai ficar 4 mais ou menos 2, raiz de 3 sobre 2. Colocando 2 em evidência aqui, posso fazer o seguinte, ó. X igual a 2, que multiplica 2 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Aqui vai cortar, né? Ó. Simplificou. Então eu tenho que x é 2 mais ou menos raiz de 3. Olha que informação importante. Então, x tem dois valores. 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Ou seja, 2 mais um número positivo vai dar um número positivo. 2 menos 1, alguma coisa continua sendo um número positivo, né? Ou seja, nos dois pontos, vai ter dois pontos aqui de intersecção. Quais? Quando x é 2 mais raiz de 3, o y vai ser 2 mais raiz de 3, certo? E o outro ponto vai ser o quê? Quando 2 menos raiz de 3, o y vai ser 2 menos raiz de 3, certo? Por quê? Porque x, y é igual a x. Ou seja, em que quadrante que esses caras estão? Essa intersecção da reta com a circunferência. Você está vendo que tanto o x quanto o y são positivos? Ó. Então quer dizer que eu tenho dois pontos no primeiro quadrante. Interessante, né? Vamos lá nas alternativas, rapidinho. Conjunto vazio. Não, o A já vai. Tem exatamente dois pontos. Um no primeiro quadrante e outro no segundo quadrante. Já vi que eu tenho dois pontos no primeiro quadrante, né? Tem exatamente dois pontos, ambos no primeiro quadrante. Pode ser C. Tem exatamente 3 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante e outro no segundo quadrante. Pode ser também. Tem exatamente 4 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante e 2 no segundo quadrante. Pode ser também. Continuar fazendo. Então vamos lá. Achei 2 pontos no primeiro quadrante. Para o primeiro caso. Agora eu vou para o meu segundo caso. Deixa eu colocar uma divisória aqui. Então o segundo caso é o quê? O segundo caso é quando y igual a menos x. E eu tenho que fazer o quê? A intersecção dele com a circunferência. 2. Ou logo, o que eu tenho que fazer então? Onde for x, y, eu vou substituir por menos x. Tá? Vou dar uma limpada aqui para fazer esse segundo caso. Para a gente não ficar perdido, eu vou repetir aqui o desenho, só para vocês não perceberem o que eu estou fazendo, tá bom? Então eu repeti o desenho aqui mais ou menos, rapidinho, para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Está achando a intersecção das retas com a circunferência. E só para relembrar, o primeiro caso foi que quando o y é igual a x, e o meu segundo caso, que eu vou trabalhar agora, é quando o y é igual a menos x, tá? Certo? E aonde for y, eu vou substituir por menos x. Então vai ficar x ao quadrado mais menos x ao quadrado menos 2x menos 6 menos x vezes 2 igual a 0. Menos x ao quadrado é x ao quadrado, né? X ao quadrado mais x ao quadrado positivo, né? Menos 2x. Menos com menos dá mais 6x. Então aqui vai ficar 2x ao quadrado mais 4x. 2 menos 6, 4. Mais 2 igual a 0. Vou trabalhar com esse cara aqui. Eu vou dividir esse cara por 2. E eu vou jogar ele lá em cima, tá? Então eu tô saindo daqui para vir daqui, ó. Tudo dividido por 2, aqui dá, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Vamos fazer o básico, rapidinho. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, menos 2, mais ou menos raiz de delta. Delta é b ao quadrado. 4. 2 ao quadrado, 4, menos 4ac. 4 vezes 1, 2 vezes ali, e
Vai dar 0, ó. 2A, 2 vezes 1, 2. Ah, interessante, aqui já deu 0. O delta deu 0. Se ele deu 0, o que quer dizer? Tem só uma raiz real aqui. E qual é? X igual a menos 2 sobre 2, ou seja, x igual a menos 1. X igual a menos 1. Logo, qual que é o ponto que eu estou trabalhando aqui? Lembrando que eu tenho o ponto x, y. Se o x é menos 1, o y é 1. Lembra? Porque eu estou trabalhando com o meu segundo caso aqui, ó. Quando o y é positivo, o y é negativo. E em qual quadrante isso está? Lembrando, aqui o x é negativo e o y é positivo. Ou seja, esse cara aqui está no segundo quadrante. Logo, eu tinha achado antes que eu tinha 2 pontos no primeiro quadrante, lembra? E eu achei um ponto no segundo quadrante. Logo eu tinha visto, então, voltando aqui para o nosso enunciado, eu vi que eu tinha 2 pontos no primeiro quadrante e eu tenho um ponto no segundo quadrante. Qual a alternativa, então? Ou seja, tem 3 pontos, né? No total. Esse conjunto F tem 3 pontos. Aqui no D, ó, 3 pontos. Tem exatamente 3 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante e o terceiro ponto, no segundo quadrante. Então, a nossa alternativa D de dado. Questãozinha bem interessante, hein? Não precisava achar o centro da circunferência, achar onde ela está no plano cartesiano, era só fazer essa intersecção mesmo. Bom, questãozinha bem média para difícil. Se você fez diferente, me fala aí. Se você ficou com dúvida de alguma passagem aí, você me avisa também. Porque realmente não é uma questão fácil, não. Tá bom? Então, beleza. Quem curtiu, já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E tamo junto. Tá bom? Abraço.